Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 6 de dezembro de 2025. E neste vídeo eu queria dar um foco especial à cidade de Pokrovsk, porque lá vamos ter uma estratégia importante a desenvolver-se nas próximas semanas. Mas para começar o vídeo vamos só falar do ataque massivo que se deu durante a noite de hoje contra o território da Ucrânia. E ainda no vídeo de ontem eu referi que a Rússia nos últimos dias estava a testar os pontos fracos da defesa antiaérea ucraniana e que muito provavelmente ia lançar mais um ataque massivo. E este ataque decorreu precisamente na noite de hoje e já tivemos um relatório publicado pelas forças de defesa antiaérea ucranianas que referem que a Rússia lançou um total de 704 drones e mísseis. E como é habitual, a Ucrânia referiu que conseguiu abater quase todos, ou seja, 615 meios aéreos. E do que sabemos até agora, o principal alvo foram estações ou centrais termoelétricas, ou seja, infraestrutura relacionada com o setor energético da Ucrânia. Já tivemos até uma publicação pelas autoridades ucranianas que referem que bastante população, inclusivamente na cidade de Kiev, ficou sem eletricidade. Além disso, na cidade de Fastiv, aqui um pouco mais ao sul de Kiev, foi atingida uma estação ferroviária. Portanto, alvos da infraestrutura ferroviária também foram atingidos. Além disso, tivemos um relato de que mísseis hipersónicos do tipo Kinjal atingiram uma base aérea que costuma operar F-16. Para a hora de agora, recebemos pouquíssimos vídeos destes ataques, tivemos apenas uns aqui mais perto da linha da frente, onde a população local registou alguns dos incêndios e algumas das explosões. Mas obviamente que ao longo do dia de hoje os ucranianos publicarão mais vídeos que mostrarão mais detalhes acerca dos ataques efetuados pela Rússia. Agora vamos aos ataques por parte da Ucrânia, que também foram efetuados contra o território da Rússia. Por exemplo, aqui na Chechênia, em Grozny, tivemos um ataque registado a um prédio, a um edifício civil. E Kadyrov já chamou os ucranianos para um duelo, mas um duelo na frente do combate. Ele sugeriu que os ucranianos preparassem um batalhão e que esse batalhão lutasse contra as forças chechenas. Além disso, tivemos ataques ucranianos no território da Crimeia, onde bases militares russas foram atingidas com mais um ataque de drones FPV. Tivemos aqui vários radares atingidos, mas também mais alguma infraestrutura relacionada também com a defesa antiaérea, por exemplo aqui um drone do tipo Orion, mas também alguns veículos militares. E para já parece que os russos não conseguiram encontrar uma defesa eficiente contra estes ataques por parte da Ucrânia. E muitos deles, vou relembrar que são efetuados através do Mar Negro. Os ucranianos lançam um drone aquático que transporta dentro dele vários drones aéreos do tipo FPV e depois, quando este drone chega perto da costa, estes drones aéreos são lançados pelo ar e que depois atingem os alvos dentro daquele território. Outra questão que eu quero discutir convosco foram as declarações por parte do comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Syrskyi, e ele referiu que é inaceitável os ucranianos assinarem um acordo de paz que envolva a cedência de territórios para a Federação Russa. Portanto, nós estamos a ver que o próprio comandante em chefe já rejeitou esta proposta por parte de Trump para finalizar este conflito. Mas eu vou relembrar que ainda durante o dia de ontem tivemos declarações efetuadas no Parlamento ucraniano a referir que os ucranianos estão a mobilizar metade das pessoas que eles necessitam nos dias de hoje. Mas agora sim vamos passar à situação no terreno e ver os avanços no mapa e vamos começar pela direção de Zaporizhia pela cidade de Guliáy-Polya. E segundo algumas fontes, incluindo fontes pró-russas mas também fontes neutras, foram registados mais avanços por parte das forças russas para territórios mais próximos a esta cidade. E com estes avanços nós podemos ver que se está a formar um semicerco a esta cidade. Os russos também estão a intensificar a sua pressão aqui mais ao norte, em direção à vila de Varvarivka, e obviamente torna-se importante a conquista da vila de Zelona para realmente termos um semicerco eficiente às forças armadas ucranianas.
E também para relembrar, os ucranianos trouxeram para esta direção bastantes reforços nos últimos dias. Portanto, uma batalha sangrenta está-se a desenvolver nestes momentos para a conquista desta cidade. Continuando, vamos à direção de Novopavlivka e daqui tivemos alguns relatos de fontes, neste caso neutras, a indicar que os ucranianos efetuaram um contra-ataque e conseguiram restaurar algumas das posições perdidas. Contudo, não temos para já provas visuais do sucesso por parte dos ucranianos e vamos aguardar. Agora sim, vamos à direção de Pokrovsk, à direção de Mirnograd, e durante as últimas horas recebemos um vídeo publicado pelas Forças Armadas Ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados russos naqueles territórios ali do mapa. Não vos posso mostrar o vídeo até ao fim por causa da violência, mas em alguns pontos deste vídeo podemos claramente geolocalizá-lo. E alguns destes ataques decorreram ao longo desta linha de árvores e ao longo dos campos que aqui se situam. Portanto, os ucranianos acabaram por provar que de facto existe um cerco completo à cidade de Mirnograd. Mas a verdade é que os russos desaceleraram a sua ofensiva em direção a esta cidade por motivos bastante simples. Estando a cidade cercada, eles agora apenas vão bombardear as forças e posições ucranianas nesta direção com bombas do tipo FAB e obviamente eles sabem que mais tarde ou mais cedo ou os ucranianos vão se render ou vão ficar nesta cidade para sempre e portanto os russos para já não estão com pressa em controlar totalmente Mirnograd. Eles agora estão mais focados em expandir o seu controle, a sua zona de operação mais a fundo no território ucraniano e neste caso o foco principal é a vila de Grishnya, onde já temos relatos por parte de fontes pró-ucranianas a referir que grupos de sabotagem e de reconhecimento já estão a operar ao longo de toda esta vila. Mas aqui, obviamente, algo importante vai se desenvolver porque a cidade de Pokrovsk é uma cidade altamente fortificada. E se antes eram os ucranianos que estavam em vantagem a defender esta cidade, então agora a mesma está a jogar a favor das forças russas. Os russos vão conseguir concentrar nesta cidade as suas forças, os seus veículos, tudo o que eles necessitam para efetuar uma ofensiva de tamanho ainda maior, mais a fundo do território ucraniano. E olhando para este mapa, nós vemos que a cidade maior que aqui se situa neste território é a cidade de Dobropilha. E até lá não existem grandes fortificações ou grandes trincheiras por parte dos ucranianos. Neste caso aqui apenas temos campos. Portanto, após a conquista da vila de Grishny, caso ela aconteça, os russos vão ter liberdade total para se moverem para o interior do território ucraniano. Vão poder expandir a sua zona de operação não só para norte como também para sul. E vai ser interessante observar que tipo de tática é que os russos vão adotar. E neste momento também se encontra em foco a batalha pelas vilas que se situam ao longo deste círculo aqui. E mais fontes nos últimos dias indicaram avanços por parte das forças russas, incluindo mais ao oeste da vila de Zatishok e na própria vila de Rodinsky. A partir daí, os russos vão enfrentar as batalhas pelas vilas de Belitsky e depois de Vodyansky e, obviamente, a partir daí os russos terão mais facilidade em conquistar pelo menos esta porção da República Popular de Donetsk, que é um dos grandes objetivos de Putin para este conflito. Do outro lado, aqui mais ao norte, temos a cidade de Konstantinivka, que neste momento está a ser preparada também por um semicerco por parte dos russos. Os russos estão a intensificar os seus ataques ao longo deste eixo, mas também uma das dificuldades que os russos possuem agora é a conquista das vilas de Torezhia e de Sofiivka. A vila de Shakhava, segundo algumas fontes, já foi totalmente conquistada pelos russos, mas para já não temos provas visuais disso. Mas a verdade é que a tática e a estratégia dos russos é avançar ao longo da estrada que aqui se situa e conquistar todas estas aldeias e vilas uma por uma. E obviamente os ucranianos prepararam aqui uma defesa também bastante robusta. Mas o mais importante que eu queria referir desta cidade de Konstantinivka é que numa das reuniões em que Putin esteve presente pessoalmente, com comandantes militares russos, o comandante responsável por esta direção prometeu a Putin conquistar uma grande porção desta cidade, pelo menos 50% dela, até meio de dezembro, ou seja, faltam cerca de 10 dias para que o prazo se extinga.
E por isso esta cidade vai estar em foco nos próximos dias e vamos ficar atentos a esta direção, porque a partir daqui os russos também poderão avançar mais a fundo no território ucraniano sem encontrar grande resistência por parte dos ucranianos, porque as regiões mais fortificadas com maior número de trincheiras situam-se especificamente mais perto da frente de combate atual, ou seja, mais ou menos por esta região aqui, incluindo as cidades de Konstantinivka e de Oleksiivka Druzhivka. A partir daqui não temos mais redes grandes de fortificações ucranianas. Além disso, continuando aqui mais ao norte, temos agora em foco as batalhas pelas cidades de Siversk e de Liman. Mas aqui a dificuldade maior para os russos ainda está por vir. Os ucranianos possuem uma forte linha defensiva que vem especificamente a contornar a cidade de Sloviansk e também a cidade de Kramatorsk, mas esta não é a única linha defensiva que eles possuem. Os ucranianos também possuem uma rede fortificada de trincheiras e fortificações especificamente nesta região do mapa, mas também na porção mais a oeste da cidade de Siversk. E obviamente para conquistar todo o Donbass a dificuldade maior para os russos está por vir, e estas dificuldades vão ser as conquistas das cidades de Sloviansk e de Kramatorsk. Contudo, vamos ver como a situação vai correr até lá e vamos ficar atentos. Continuando, aqui de Kupiansk não tivemos mais nada registado nas últimas 24 horas. E na cidade de Vovchansk também não tivemos nada de especial. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!